Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas, vinde a mim, comei e bebei sem nenhuma paga. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Senhor nos convida a irmos até Ele, a matar a nossa sede, a matar a nossa fome. E precisamos nos perguntar, nós seres humanos, todos nós, que temos fome, que temos sede, aonde nós estamos buscando nos alimentar? Aonde nós estamos gastando a nossa vida? Aonde ou em quem nós estamos colocando as nossas esperanças? Somente o Senhor pode nos alimentar. Somente Deus pode nos dar aquilo que o nosso coração mais necessita. E o que o nosso coração mais necessita, meus queridos, como diz a raposa ao pequeno príncipe, é invisível aos olhos. E aquilo que é invisível aos olhos e que é o que mais o ser humano necessita, o que mais nós necessitamos, somente Deus pode nos dar. E hoje o Senhor nos faz esse convite: vinde a mim. Somente eu posso te saciar com a tua sede de amor, com a tua sede de esperança, de paz. Somente eu posso saciar o teu coração sedento de misericórdia, sedento de compaixão. E o Senhor nos sacia. Quando nós buscamos com todo o nosso coração nele, como fazia essa multidão que ia atrás do Senhor, Ele nos sacia. Ele que nos dá a luz do sol, Ele que nos ilumina com a sua graça, Ele que providencia para cada um de nós a beleza da criação. É Ele que nos dá a beleza da amizade sincera, do amor, paz. É o Senhor, meus queridos, que nos sacia com o bem, com a beleza, com a bondade que todos nós necessitamos da nossa vida.
Vamos pedir ao Senhor nessa Eucaristia esse dom e essa graça. Jesus, ao passar pela multidão, Ele teve compaixão dela. Porque era uma multidão que sentia fome, que sentia sede. O Senhor, Ele sempre passa pela nossa vida com esse olhar de compaixão. Às vezes nós olhamos para os outros e somos indiferentes aos outros, aquilo que estão vivendo, aquilo que estão passando. E às vezes nós olhamos para os outros e até apontamos os dedos e julgamos e condenamos os outros por aquilo que estão vivendo e por aquilo que estão passando. Mas Deus não. Deus, Ele olha sempre para a gente com um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. O Senhor, Ele quer sempre nos curar, nos libertar, nos alimentar. E não só alimentar com aquilo que os olhos não podem ver, mas também o alimento material que todos nós necessitamos. A gente olhar para a nossa vida, para a nossa história, como que Deus é bom com a gente, como que Deus não deixa faltar nada, como Ele é providente na nossa história, na nossa vida, como Ele nos alimenta do pão, da água, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor nos trata, como o Senhor se compadece de cada um de nós. E sabe quem vai nos separar desse amor de Deus? Né? Ninguém, vai dizer São Paulo. Só existe uma pessoa, meus queridos irmãos e irmãs, que pode me separar do amor de Deus. E essa pessoa sou eu mesmo. Pelas minhas escolhas erradas, pelos meus pecados, por querer buscar saciar a minha fome onde eu não vou encontrar, aonde eu só vou encontrar mais sede e mais fome ainda. Somente eu, somente você pode se separar do amor de Deus. Jamais ninguém vai poder nos separar do amor que Deus tem por nós. Mas o amor que nós temos por Ele, as nossas escolhas erradas vão dizer. E vão nos separar. Às vezes nós vamos buscar desculpas, é fulano, ciclano, é a igreja, é a comunidade, é o padre, é isso, é aquilo, é a minha enfermidade, é aquilo que eu estou vivendo, é aquilo que eu estou passando. A gente vai arrumar um monte de desculpa, mas somente nós, meus queridos, podemos nos condenar. Porque todos nós somos livres. Todos nós fazemos as nossas escolhas. E são por elas que nós seremos julgados por Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Aonde nós estamos buscando saciar a nossa sede? E nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, vamos orar para o Senhor. Vamos entregar nossa vida para Ele. Vamos ser indiferentes ao seu amor, não. A sua compaixão, a sua misericórdia. Vamos nos aproximar dele, que Ele com certeza se aproximará de cada um de nós. Hoje nós estamos iniciando o mês de agosto. E o mês de agosto é um mês muito especial. Não só porque é o mês de Santa Clara, da nossa padroeira, não só porque é o mês onde tantas pessoas fazem aniversário na nossa paróquia, mas o mês de agosto é vocacional. E nesse primeiro domingo, nesse final de semana, nós somos chamados a rezar pelos sacerdotes. Porque sem dúvida nenhuma neste mundo, ninguém mais do que um sacerdote pode alimentar as pessoas. Porque o Senhor, para alimentar aquelas pessoas, Ele disse para os seus discípulos: dai vós mesmos de comer. Ele providencia tudo, mas somos nós que somos chamados a alimentar as pessoas com o alimento espiritual
e sem dúvida nenhuma com o alimento corporal também. E se tem gente que passa fome ainda, porque sem dúvida nenhuma muitos cristãos ainda não se deram conta disso e não são capazes de ajudar ninguém. Vamos rezar pelos sacerdotes. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude. Nos ajude a realizar essa missão tão maravilhosa que Ele nos concedeu, mas que é uma missão tão dura, tão difícil, e que trazemos sem dúvida nenhuma esse tesouro em vasos de barro. Vamos pedir ao Senhor sempre. É tão bom quando a gente escuta de alguém, Padre, eu sempre rezo pelo Senhor. Eu sempre entrego a sua vida nas mãos de Deus. É isso que nos fortalece, que nos ajuda, que nos dá força. E a graça é o poder de Deus, que é manifestado no nosso coração, pela força da oração de tantas pessoas. Vamos ajudar os sacerdotes na sua missão, que nós sabemos muito bem que sozinho a gente não pode fazer nada, não vai conseguir fazer quase nada. Vamos nos colocar ao lado. Vamos pensar duas vezes, meus queridos, antes de apontar o dedo, criticar, julgar. Às vezes me dá uma tristeza quando determinadas pessoas falam de um sacerdote, apesar dos seus erros, das suas fraquezas, que todos nós temos. Mas às vezes é uma falta de respeito tão grande, de carinho, como que nós padres tivéssemos a obrigação de fazer isso, e se a gente não faz, não presta, é ruim. Vamos amar os nossos sacerdotes, né? Eu não estou dizendo isso só por mim, não, mas por todos os sacerdotes. Vamos rezar para que o Senhor chame jovens que queiram entregar a vida para Deus, que queiram ir para o seminário. Vamos rezar pelo nosso seminário, pelos nossos seminaristas, para que o Senhor chame e os jovens tenham a coragem de responder ao chamado tão maravilhoso de entregar a vida, de se consagrar, de trazer o pão da vida, de dar o perdão, de abençoar, de ungir, de pregar, de anunciar o reino dos céus no mundo em que nós vivemos. Vamos amar os nossos padres. Repito, independente das suas fraquezas, das suas misérias, que todos nós temos. Vamos nos colocar ao lado e ser uma mão, uma perna, um braço que ajuda, não alguém que quer atrapalhar. Não ser uma pedra de tropeço na vida dos sacerdotes, né? É tão ruim quando às vezes uma pessoa procura a gente para cuidado com fulano, cuidado com fulana. Está de ideia errada para o Senhor. Que pena que existem pessoas católicos assim. Quem nos separará da mão de Deus? Né? Vamos pedir ao Senhor nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que o Senhor nos ajude a buscar nos alimentar dele e nele. Que o Senhor nos ajude a agradecidos por tudo aquilo que o Senhor faz por nós, e são tantas coisas, tanta misericórdia, que Ele nos ajude também a ajudar. O Senhor conta conosco, a não ser indiferentes ao sofrimento, à dor e às necessidades de quem está ao nosso lado. E que o Senhor nos ajude também a amar, a rezar por aqueles que se consagraram ao Senhor, para que o Senhor nos ajude a realizar a missão tão árdua que Ele nos deu e pela qual tanto seremos cobrados diante do Senhor. E juntos possamos fazer parte cada vez mais do rebanho que Ele chama que nós sejamos. Que assim seja.